palco é seu, fica à vontade. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, né, com todos vocês. E hoje eu vou trazer um pouco do tema CITEM, né, que é um tema hoje de extrema relevância para as empresas, né, nos dias atuais, por conta da complexidade dos ambientes, por causa do grande volume de ataques cibernéticos, né, que a gente enfrenta no dia a dia das nossas organizações. Bom, deixa eu me apresentar. Então, eu sou o Diego Stout, sou CTO da Drophill, sou formado em Segurança da Informação pela Unicinos, tenho cerca de 15 anos de experiência na área e também algumas certificações também relevantes na área de segurança. Na vida pessoal, eu sou marido da Sinara e pai do Luiz Miguel. O que a gente vai falar um pouquinho aqui, tá, pessoal? Nossa programação aqui é primeiro a gente falar um pouco das atividades tradicionais hoje que a gente executa dentro dos nossos ambientes, no sentido de descoberta e análise de riscos e vulnerabilidades, tá? Depois falar um pouquinho o que é o tema CITEM, o modelo contínuo que ele traz, a abordagem contínua, essa implementação desse modelo na prática, como que a gente faz isso nos nossos ambientes, a diferença principal desse modelo para o gerenciamento de vulnerabilidades tradicional, os benefícios e os desafios, né, que esse modelo traz para os nossos ambientes. E eu queria começar, pessoal, fazendo uma pergunta para vocês. Vocês realizam hoje, em seus ambientes, alguma dessas atividades? Não é uma auditoria, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. Podem levantar a mão, por favor. Legal, legal. Uma boa porcentagem aqui, né? Então, scans de vulnerabilidades, a gente faz, né? A gente roda os scans para detectar as brechas de segurança, né? Os problemas de segurança que a gente tem nos nossos ativos, que estão dentro dos nossos ambientes. O pentest, muitas vezes, né, que as empresas buscam as organizações uma segurança ofensiva para validar suas aplicações e seus ambientes, né, principalmente com um foco em identificar problemas antes que os atacantes os encontrem. E o gerenciamento de vulnerabilidades, né, realmente a gente começar a olhar para esses problemas, essas brechas de segurança, de uma maneira que a gente consiga avaliar todo o ciclo de vida desse problema, desde o momento da descoberta, do ponto inicial, até a correção, né? Porém, essas abordagens, né, essas atividades, elas são tradicionais. O que a gente quer dizer com isso? Elas possuem problemas, alguns problemas pontuais, né? O primeiro deles é uma visão pontual da superfície de ataque, ou seja, essas atividades, geralmente, elas são realizadas em cima de ambientes específicos, né? Um escopo específico. A gente vai tirar uma foto daquele escopo específico. O problema é que os nossos ambientes, eles já estão muito complexos, né? A gente tem multi-cloud, tem container, tem a nossa superfície de ataque externa, né? Então, hoje tem a parte de OT, IoT, né, a parte de industrial, e isso tudo está conectado no nosso ecossistema, né, no nosso ambiente. A gente tem que gerenciar, tem que monitorar tudo isso. Então, como é que a gente sabe que realmente a gente está fazendo esse teste no nosso ambiente mais crítico? No ambiente que muitas vezes, né, é o que executa o nosso negócio, o que movimenta o nosso negócio. Então, de novo, é uma visão muito pontual. A gente tem que começar a expandir muito mais essa visão. Segundo, a priorização baseada somente em severidade técnica. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, a gente vai ter a utilização, né, dessas ferramentas para identificar as vulnerabilidades, porém, ela vai te trazer um score técnico, um score
um score fixo. E qual é o problema disso? Beleza, eu vou entender que a vulnerabilidade, ela é crítica. Mas ela é crítica para o meu negócio ou ela é crítica somente pela aquela avaliação técnica? Então, isso é um problema. Nós temos que expandir essa visão. Nós temos que identificar se aquela vulnerabilidade realmente está no ativo crítico, se ela realmente ela tem uma grande probabilidade de exploração dentro do nosso ambiente também. Porque simplesmente trazer um score e ela ser crítica, hoje já não quer dizer que ela vai realmente, né, ser realmente crítica para o negócio. Testes de segurança pontuais e desconectados. Então, a gente faz muito isso, né? A gente faz um scan semanal ou até mensal, tira uma foto, faz um pen test por ano. O problema disso que a gente, de novo, está tirando uma foto pontual daquele momento específico do nosso ambiente. Amanhã, isso já não pode ser mais verdade. Amanhã, a gente já pode ter uma vulnerabilidade nova, né? Um problema novo, uma biblioteca desatualizada lá na minha aplicação. E muitas vezes é a aplicação mais crítica do meu negócio. E isso tudo, se a gente não estiver monitorando, né, não estiver em cima, validando, né, os controles também para proteger todo esse ecossistema, de novo, é muito simples para um atacante vir e comprometer o nosso ambiente e indisponibilizar o nosso negócio. E o tempo, aqui é um ponto crucial, tá, pessoal? O que acontece muito? A gente vai fazer essas atividades, a gente vai ter um relatório imenso, muitas vezes com várias vulnerabilidades críticas, e a gente tem um delay muito grande desde o momento que a gente descobre a vulnerabilidade até o momento que a gente corrige. O delay é muito grande. Então, o que acontece? Geralmente a gente pega vulnerabilidades que a gente descobriu outubro do ano passado e ainda não corrigimos. Então pensa, olha a quantidade de tempo que a gente leva, e isso para um atacante é um prato cheio, né, se a gente for analisar. Bom, e o que é o CTEM? O CTEM, né, então é o Continuous Threat Exposure Management. É uma abordagem, né, um modelo que o Gartner trouxe em 2022, e ele propõe exatamente ser um modelo contínuo de gerenciamento de exposição a ameaças. Ou seja, a gente monitorar continuamente todas essas vulnerabilidades, todos os problemas, né, problemas de configuração de segurança que a gente tem dentro dos nossos ambientes. Então, de novo, ele veio para realmente revolucionar, mudar a forma que a gente faz o gerenciamento de vulnerabilidades tradicional. Tá? Bom, e como é que funciona esse modelo? Né? É um modelo baseado em 5 etapas. Tá? 5 etapas. A primeira etapa é a etapa do escopo. Então, esse de novo, é primordial. A gente precisa entender o escopo que a gente vai atuar, que a gente vai aplicar esse modelo. Né? Então, quais são as regras, né? O que a gente deve seguir para identificar esse escopo? Identificar primeiro ativos que são críticos para o negócio. Como eu comentei, eu preciso identificar ativos que o negócio depende dele. Se aquele ativo for comprometido, o nosso negócio vai parar. Então, de novo, ele começa a se tornar um ativo crítico para o negócio. Quem deve identificar esses ativos? É somente a segurança? É somente a área de tecnologia? Não. A gente precisa ter a cooperação das outras áreas de negócio. A gente precisa conversar com as outras áreas de negócio para entender o que elas estão utilizando. Porque um cenário comum que a gente pega hoje é que muitas vezes a área de tecnologia ou a área de segurança não sabe que um sistema específico lá está sendo utilizado pelo marketing, por exemplo. O marketing subiu uma campanha lá da nossa empresa
lá com um fornecedor terceiro e ninguém sabe disso. Querendo ou não, está levando a exposição da nossa marca, está levando a nossa marca exposta para a internet, exposta para o público. Então, preciso entender também se isso é vital para o negócio ou não. Então, de novo, eu preciso falar com as áreas de negócio e entender o que realmente faz sentido para manter o nosso negócio funcionando. Então, definido esse escopo, esse escopo ele pode ser um escopo interno, pode ser um ambiente em cloud, pode ser a nossa superfície de ataque externo, os ativos que estão expostos para a internet. Então, de novo, eu preciso entender, de novo, se esses ativos fazem sentido para a continuidade do meu negócio. Mapeando esses ativos, mapeei os ativos, registro e documento. Entendo quais são esses ativos, registro e documento eles. A segunda etapa, descoberta. Ótimo. Definir o meu escopo crítico. Definir o escopo que eu vou atuar, que eu vou aplicar esse modelo. Qual é o próximo passo? É eu identificar, é eu fazer um double check, varrer, fazer um discovery para ver se realmente só existem esses ativos dentro daquele escopo. Será que o meu inventário de ativos está completo? Será que eu realmente sei todos os ativos que estão ali? Então, como o palestrante passado falou sobre o Shadow IT, é um problema atual, é um problema que muitas organizações têm, de não saber realmente todos os ativos que a gente está gerenciando, que a gente precisa monitorar. Então, de novo, preciso descobrir, fazer um double check para ver se realmente eu sei todos os ativos que estão naquele escopo crítico. E o próximo passo, sabendo os meus ativos, agora sim, agora eu vou avaliar quais são as vulnerabilidades, quais são os problemas de segurança que tem dentro desses ativos. Então, de novo, olhando todas as brechas de segurança que podem impactar aqueles ativos. Realizo os scans nesses ativos, e aí os scans podem ser feitos de várias formas, podem ser feitas de formas manuais pelas equipes, podem ser automatizados utilizando várias ferramentas que nós temos no mercado. E, por último, fazer uma avaliação de exposição em cima dessas vulnerabilidades, desses riscos cibernéticos. Priorização. E aí vem um ponto-chave. Como eu comentei, no modelo tradicional, muitas vezes a gente realiza scans de vulnerabilidades e dali sai uma lista imensa de problemas críticos, a maioria deles é críticos, uma lista que vai lá para a equipe de infraestrutura, que vai lá para a equipe que está atuando, que bota a mão na massa, e eles não sabem por onde começar, porque são tantas vulnerabilidades, são tantos problemas críticos, que eles não sabem priorizar. Então, a gente precisa começar a mostrar para eles por onde eles têm que começar. Por isso, é o escopo crítico, por isso, por isso que a gente tem que encontrar as vulnerabilidades e depois a gente tem que ter um olhar mais específico para cima delas, para entender o contexto. De nada adianta, de novo, eu entender que aquela vulnerabilidade é crítica por ela ter um CVSS Score 10, que ela realmente é crítica para dentro do meu ambiente. Então, eu tenho que olhar, muitas vezes, se aquela vulnerabilidade, por exemplo, a urgência dela, ela é um zero day, ela é uma vulnerabilidade que ainda não tem correção, e ela está em cima de um ativo crítico, opa, o que eu tenho que fazer? Isso aí me chama um alerta. Eu vou ter que, se ela não tem correção, o que eu faço? Eu vou ter que chamar o fabricante para entender, já tem um workaround para eu aplicar ali em cima? Eu tenho alguma ação de remediação parcial que eu posso fazer para impedir aquela vulnerabilidade até que saia uma correção? Então, isso é urgência. Eu tenho que atuar nesse exato momento em cima da vulnerabilidade. Segurança, entender detalhes técnicos sobre essa vulnerabilidade. Não é só olhar para o score dela, eu tenho que entender o cenário, de novo, contexto. Identificar, por exemplo, ela já tem um exploit público, já tem um
um código ali pronto que eu posso utilizar para explorar aquela vulnerabilidade ou não, né? Isso já me diz muita coisa, se eu preciso ou não priorizar aquela vulnerabilidade. Ela tá sendo utilizada por um ataque massivo, um ataque de ransomware. Então, essas informações são muito importantes para a minha tomada de decisão, onde que eu vou priorizar, o que eu vou fazer primeiro, né? Controles de compensação. Uma coisa é a vulnerabilidade ser crítica, né? Por todos os contextos, ela está sendo utilizada, ela tem exploit público, porém, ela é uma vulnerabilidade que eu tenho numa aplicação que está exposta, mas eu tenho um WAF na frente, um Web Application Firewall na frente da minha aplicação. Eu já tenho um controle de compensação, querendo ou não, na frente daquela vulnerabilidade. Então, eu já tenho um desafio para o atacante. O atacante não vai simplesmente chegar ali, conseguir explorar ela, extrair informações ou fazer uma intrusão dentro do meu ambiente. Então, querendo ou não, isso também gera um peso para eu priorizar ou não a vulnerabilidade nesse cenário. E a tolerância ao risco. Se o negócio aceita ou não aquela vulnerabilidade. Porque, dependendo do contexto, o negócio pode chegar ali e simplesmente falar: não, essa vulnerabilidade para mim não é importante, vou colocar ela de lado, não vou priorizar ela agora. Enfim, ou o investimento daqui a pouco para eu mitigar essa vulnerabilidade, para eu corrigir esse risco é muito alto, também pode acontecer. Com esses critérios eu classifico e eu planejo, faço o meu planejamento por onde que eu vou atacar primeiro. E aí eu sou muito mais pontual, sou muito mais específico e eu tiro aquela carga imensa que as equipes têm de fazer aquela correção em cima daquelas inúmeras vulnerabilidades que geralmente aparecem, né? E aí, pessoal, aí é um ponto, essa quarta etapa é um ponto que muitas empresas não fazem, né? Não fazem, ou porque não tem budget, ou porque é muito complexo, mas é a validação contínua. É eu também entender, de novo, fazer uma simulação de um ataque sobre aquela vulnerabilidade para entender se ela é realmente explorável ou não dentro do meu ambiente. Mas isso tem um sentido. O porquê que eu faço isso? Não é simplesmente só para eu priorizar a vulnerabilidade, mas também para validar a efetividade dos controles de defesa que eu possuo. Eu possuo um SOC, legal, ele vai conseguir identificar se eu estou explorando aquela vulnerabilidade, se eu estou fazendo uma movimentação lá para tentar quebrar aquela vulnerabilidade de alguma forma. E também, claro, né, para validar os meus controles internos, validar, por exemplo, se o meu EDR está bem configurado, né, se o meu WAF possui as regras bem configuradas. Todas essas soluções precisam de um tuning, né, precisam que alguém fique monitorando elas, que alguém configure elas conforme as melhores práticas. Então, de novo, eu faço a validação também para entender se os meus controles compensatórios estão funcionando da maneira correta. E um ponto muito importante, eu entender o caminho do ataque. Eu tirar uma foto para identificar a cadeia do ataque, onde ele começa e até onde ele pode chegar. Então, por exemplo, uma aplicação exposta para a internet, ele pode explorar uma vulnerabilidade aqui. Dessa vulnerabilidade, ele pode fazer uma movimentação lateral, fazer uma elevação de privilégios e chegar no meu domain controller, por exemplo, né? No meu AD. Então, se eu corrigir essa vulnerabilidade aqui, eu entendendo esse caminho que o atacante vai fazer, essa cadeia do ataque, eu posso matar ele aqui no ponto inicial. Eu posso corrigir essa vulnerabilidade e ele não consegue continuar fazendo a cadeia, né? Então, também é muito importante a validação por conta disso. Eu começo a entender a cadeia daquele ataque, né? E isso está ligado, de novo, a também vários ativos diferentes. A uma aplicação web, a identidade, a infraestrutura interna
né? Então, pense que ali já tem vários ativos envolvidos nesse caminho. E eu consigo enxergar isso fazendo essa validação. E por fim, tá? A quinta etapa é a mobilização. Isso aqui também, né, não deixa de ser importante. Por quê? Porque eu tenho que fazer o engajamento das pessoas que estão envolvidas no processo, principalmente de correção. Depois que eu identifiquei, que eu classifiquei, que eu entendi os riscos e as vulnerabilidades em cima desses ativos, que são extremamente importantes e críticos para o negócio, eu tenho que aplicar as correções, eu tenho que ser preciso, né? Então, o que eu faço? Engajo as áreas envolvidas, todas elas têm que entender os riscos, todas elas precisam entender, né, a criticidade que essas vulnerabilidades, que essas brechas de segurança que eu encontrei, que elas precisam ser corrigidas. Definir os responsáveis pelas correções. O analista A cuida do servidor Windows, então ele que vai aplicar as correções para aquele servidor. O analista B cuida do ambiente Linux, ele que vai aplicar. Então ele vai ser o responsável por cuidar das correções, né, desses ativos específicos. E um outro item que é importante a gente comentar é, muitas vezes, o nosso processo interno é muito complexo. Então, a gente tem que tirar um pouco daquela burocracia do nosso processo interno, por exemplo, de janela de mudanças, né? Então, né, uma janela de manutenção, uma GMUD, muitas vezes é muito burocrático, ele leva muito tempo, então ele começa a criar barreiras para que a gente seja rápido e efetivo nas correções. Então, a gente tem que então tirar um pouco de burocracia desses processos, principalmente para a gente ser ágil, para a gente corrigir isso em tempo hábil, respeitar um SLA que a gente define para uma correção de uma vulnerabilidade crítica. E executar e automatizar as correções, né? O que seria automatizar as correções? A gente, por exemplo, trazer em cima de um cenário que a gente sabe que é muito complexo e que é muito dinâmico, e a gente muitas vezes chama, né, o processo de gestão de vulnerabilidades de enxugar gelo, porque a gente sabe, diariamente surgem várias novas vulnerabilidades, e para diferentes ativos, para diferentes SOs, para diferentes aplicações terceiras que a gente tem dentro do nosso ambiente. E humanamente, muitas vezes começa a ser inviável a gente conseguir fazer essas correções. Mas a gente tem saída. A gente tem soluções hoje que a gente pode fazer correções em massa. Claro, muitas vezes a gente vai ter que entender a criticidade daquele ativo naquele processo. Mas hoje a gente já tem ferramental para a gente conseguir automatizar essas correções. Claro, de novo, tudo vai depender do cenário, né? Cenário de infraestrutura, por exemplo, patch management ajuda muito nessa questão. Cria regra, pega um grupo de máquinas, aplica, você consegue fazer um fluxo, por exemplo, de aprovação, aplica em homologação, funcionou, não deu nenhum problema, aplica para o resto. Já ajuda muito, tira muita carga, e aí os analistas eles conseguem então se focar em realmente, né, vulnerabilidades mais complexas, que realmente precisam ali de um tempo envolvido para fazer a correção. Por fim, treinar os times técnicos e de negócio. A gente entender, né, mostrar para essas áreas como que se corrige a vulnerabilidade, qual é o processo de correção. E o de negócio, ele precisa entender de que forma, por exemplo, eu aceito um risco. Quando que eu devo ou não aceitar um risco? Quando eu devo ou não aceitar uma vulnerabilidade dentro do meu ambiente? De novo, então, a gente fecha esse ciclo, e esse ciclo tem que ser contínuo, né? Esse é um ciclo contínuo. De novo, ele não pode parar. E não pode ser pontual, como a gente muitas vezes tem dentro dos nossos ambientes. Um pen test por ano, uns scans de vulnerabilidades semanais. Então, de novo, está muito dinâmico. As vulnerabilidades,
são criadas diariamente. Se a gente não acompanhar isso, o atacante ele está antenado nisso. Ele vai explorar isso. Ele vai usar isso a favor dele. E como é que a gente implementa então isso na prática? Para mapear a nossa superfície de ataque, por exemplo, né? Como é que a gente mapeia uma superfície de ataque? Cloud, APIs, IoT, endpoints, né? Hoje já temos ferramentas para mapear esse tipo de cenário, mas é importantíssimo, a gente tem que entender cada um deles. A gente tem que entender, a gente tem um cenário de IoT, eu tenho que saber todos os ativos que estão envolvidos ali. Se ele está conectado na minha rede, já se um atacante estiver na minha rede e ela não estiver segmentada, ele vai acessar aquele ambiente, ele vai causar algum dano naquele ambiente. Como é que a gente automatiza a coleta de dados? Scans de vulnerabilidades. Bota um scan na rede, varre todos os ativos e identifica as vulnerabilidades. Na nuvem, né? Da mesma forma, a gente usa scans de vulnerabilidades, né? Por exemplo, aplicações já é um pouco mais complexo, mas a gente tem, por exemplo, tecnologias como o ASM, que é analisar a superfície de ataque externa. É um scan que ele vai bater no nosso DNS e vai identificar todos os ativos que levam o nosso nome para a internet. É uma forma da gente identificar tanto os IPs públicos como as aplicações que estão levando o nosso nome para a internet. Então, eu consigo mapear também, né? Então, hoje temos tecnologia para isso. Priorizar os riscos, e, inclusive, utilizando a IA. Threat Intelligence. É exatamente o que eu falei antes, é a gente conseguir encontrar o contexto da vulnerabilidade, através de fóruns, através de notícias. Existe um exploit público já para aquela vulnerabilidade? Não existe. Quantos sistemas operacionais aquela vulnerabilidade ela atinge? São poucos? São muitos? Por exemplo, também, a gente pode pegar essa vulnerabilidade está sendo utilizada dentro de um ataque massivo, né? Então, saiu uma notícia de um ransomware novo. Pode ser que essa vulnerabilidade ela esteja dentro da cadeia de ataque daquele ransomware. Então, de novo, é contexto, são informações que alimentam a prioridade daquela vulnerabilidade. A gente entende se ela é explorável ou não, se ela é uma possível vulnerabilidade que pode ser explorada. Testar continuamente, né? Então, hoje, é um ponto, as equipes de ofensiva dentro das organizações, e isso pode ser um limitador para muitas organizações, primeiramente, não ter uma equipe de segurança da informação. Um segundo ponto, de não ter uma equipe ofensiva, né, que faça esse tipo de trabalho, que fique validando continuamente os sistemas, a nossa infraestrutura, a nossa rede, a nossa cloud. Mas o que acontece? Essas equipes, elas possuem expertise, possuem ferramentas para automatizar esses testes, para fazer validações contínuas, né? E também, hoje, temos ferramentas que nem o Breach and Attack, que é o quê? O nosso famoso BES, que ela é uma ferramenta que ela simula os ataques. Então, de uma maneira automatizada, ela vai ali e ela vai simular os ataques. A gente define para ela um ponto e ela vai lá e ela tenta fazer toda aquela cadeia de ataque para chegar naquele ponto que ela precisa explorar. E aí a gente entende, de novo, se os nossos controles de segurança estão funcionando da maneira correta, né? E por fim, automatizar a resposta. Hoje a gente já tem tecnologias como SOAR, como Patch Management, para a gente orquestrar uma solução. Se um determinado cenário ocorrer, aplica tal solução. Ou automatiza toda a parte de patches, de aplicações terceiras, que geralmente é o que gera mais vulnerabilidade dentro dos nossos sistemas e das nossas organizações, dos nossos ambientes como um todo.
Então, existem formas, sim, da gente colocar isso em prática, e o importante é que tudo isso esteja sincronizado, que todas essas soluções, elas se conversem, que a gente consiga alinhar todas essas informações num ponto único. Então, o processo dessas soluções se falarem é muito importante também para a gente colocar o CTEM na prática. E aí, qual a diferença do CTEM para o gerenciamento de vulnerabilidades? Aqui tem alguns pontos, né? Gerenciamento de vulnerabilidades, pontual, CTEM, contínuo, frequência, agendada, contínua. De novo, a ideia é sempre que seja contínuo, é que a gente fique testando, que a gente fique monitorando, que a gente fique detectando. Priorização, baseada em score. CVSS, aqui não, é baseado em contexto. É a gente, de novo, a gente conseguir capturar outras informações que são relevantes para a gente priorizar um risco, uma vulnerabilidade. Cobertura. E aí, por exemplo, eficiência operacional, isso aqui é muito importante. Equipes sobrecarregadas, como eu comentei. As equipes elas já têm muito trabalho no dia a dia, já têm muitos problemas. Se a gente trazer uma lista enorme de vulnerabilidades críticas para essas equipes, elas simplesmente vão pegar essa lista e vão colocar de canto. Eles não vão executar, eles não têm braço para isso. Então, por isso, a gente tem que ser inteligente, a gente tem que priorizar cenários específicos, o que faz sentido para a continuidade do nosso negócio. Vulnerabilidades críticas, ativos críticos, começar a olhar a nível de risco e não só a nível de score, né? E o resultado, né, principalmente, né, as correções muitas vezes do GV, por elas não serem assertivas, elas de fato elas não reduzem a nossa exposição cibernética. Já no CTEM não. Como a gente está sendo muito específico, como a gente está sendo pontual nos ativos críticos, né, que fazem, enfim, que são primordiais para a continuidade do nosso negócio, a gente realmente consegue baixar esse score, consegue reduzir, né, a nossa exposição cibernética. Bom, benefícios. Priorização eficaz, a gente é eficaz. A gente corrige e corrige direito, corrige certo. A gente é pontual na correção. Menos esforço operacional. Nos dias de hoje é importantíssimo. É o que eu mais escuto. Eu não tenho braço. Eu não tenho braço. Como é que eu vou corrigir tudo isso se eu não tenho braço? Então eu preciso ser específico, preciso ser pontual. Maior resiliência cibernética. A gente reduz essa janela de exposição que a gente tem, né? Sendo específico, mirando no meio do alvo. E a conformidade e auditoria nos ajuda muito mais a estar conforme com as normas, por exemplo, com ISO, com LGPD, enfim, com a legislação como um todo, que hoje é fato, é nossa realidade. A gente tem que ter adequado, a gente precisa disso para manter os nossos negócios de uma maneira saudável, funcionando. Mas temos os desafios também, né, como eu comentei. O primeiro delas é a mudança de mentalidade das organizações. A gente precisa mudar aquela cultura de que a gente só precisa de segurança quando acontece o incidente. É o que eu digo, a gente nunca tem budget quando a gente fala de segurança, mas quando acontece o incidente, o dinheiro é infinito. Esse é o ponto. Falta de integração entre as ferramentas, várias ferramentas segmentadas. A gente não vai conseguir ser assertivo, né, se a gente tiver várias informações, né, segmentadas em ferramentas diferentes. A gente precisa unificar, a gente precisa fazer com que as ferramentas se conversem para a gente ter o contexto como um todo. Orçamento e tempo, né? Querendo ou não, para muitas dessas soluções a gente precisa ter budget, senão a gente realmente não consegue colocar uma solução dessas no nosso ambiente. Claro que existem soluções com custo reduzido, até soluções open source que a gente pode utilizar, né? Mas muitas vezes, dependendo da maturidade do negócio, não é suficiente. E a escalabilidade, né? Então,
todos esses são pontos, são desafios importantes, né? Escalabilidade num sentido dos ambientes complexos mesmo, né? Da gente entender hoje que não é só mais on-premises, não é só mais em cloud, tem OT, tem container, tem essa superfície de ataque externa. Então, eu realmente preciso ter toda essa visibilidade. O Shadow IT é a realidade, querendo ou não. E é isso, pessoal. Isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, queria trazer um pouco dessa visibilidade desse tema, querendo ou não, que é de extrema importância. É um tema que já está aí desde 2022, mas muitas organizações não conseguiram ainda colocar em prática. E querendo ou não, isso vai ser uma realidade, pessoal. Se a gente não começar a olhar para isso de uma maneira diferente, cada vez mais a gente vai ter problemas. Cada vez mais os ataques cibernéticos vão se tornar realidade no dia a dia de vocês, né? Bom, era isso, pessoal. Aqui está o meu contato. Quem quiser também depois conversar mais sobre o assunto, o nosso stand da Drop Hill é logo aqui na frente. Podem chegar ali, podem conversar comigo e a gente discute mais sobre o assunto. Perfeito? Obrigado.